Então, isso era uma das coisas que dava a diferença nela. Né? Hoje não tem mais isso, porque hoje também a fabricação de cerveja mudou muito. Da minha época para cá, a tecnologia, hoje já usa outros ingredientes, outras coisas. Né? Então, já tem hoje defensivos, por exemplo, hoje a Heineken, que é casco verde, né? Naquela época não venderia uma aqui. O pessoal só tomava âmbar. Aí veio a lata. A lata, ela teve duas vantagens. Ela protegia do sol, né? Conservava e tinha uma outra vantagem, que ela gelava rápido. A garrafa demorava mais a gelar, sabe? Então era melhor, era mais prático e não tinha retorno. Antigamente também só tinha embalagem de retorno. Entendi. Hoje tem o One Way também garrafa, né? Que é a garrafinha que você descarta. Né? Então, mas não existia. A primeira cerveja One Way, que foi a não retornável, a Kaiser que fez. Então, vamos já logo entrar nesse assunto, que também é uma curiosidade interessante. Mas como é que vocês passaram de refrigerante para cerveja? Como é que foi Isso aí foi interessante, isso aí. Eu vou falar aqui... A criança até a fase jovem toma refrigerante, depois a fase adulta passou para cerveja. Não, pois é. Isso aí foi o seguinte, um dos sócios, né, lá da cervejaria, duas famílias que eram donas, né? Daqui de Belo Horizonte? Em Minas. O Poço, aí é só em Minas, não entra Coca-Cola, eles eram fabricantes de Coca-Cola. Então, nessa hora, não entrou Coca-Cola na conversa. Eles eram fabricantes de Coca-Cola, eram duas famílias. A família Noronha Guarani, que eles eram sócios do Banco Mercantil, também são, até hoje, sócios, que era o Flávio Guarani, o doutor Guarani Velho e o Flávio Guarani. E a família Poças Gonçalves, que era o filho tinha o seu Luiz Otávio, que era o líder, e o doutor Zé Cláudio, também o irmão dele, também era diretor lá, atuava direto, tinha um outro irmão, mas o outro irmão morava mais no Rio. Mas o Luiz Otávio, que era o Luiz Otávio, ele era uma pessoa que eu trabalhei com ele direto, desde quando eu entrei na Coca-Cola, que ele que olhava a obra, ele que fazia, que tinha assim a afinidade maior com o negócio. Então tudo era ele. Ele que estava à frente. Ele ficava, reunia o pessoal para decidir, mas ele é que ficava mais à frente. Né? E a gente brincava muito, porque ele era muito inteligente, ele era realmente diferenciado. Ele era um cara, eu admirava ele muito e aprendi demais da conta com ele, nessa convivência, né, profissional, foi muito forte, e aprendi a coisas assim, que ele me deixava... Tem uma hora que eu falava assim, mas é impossível, o cara, como é que pensa numa coisa nessas coisas? Você não estava nem realmente imaginando, ele já... E ele tinha uma visão de negócio muito forte, muito boa. Sabe, um empreendedor de mão cheia. Tinha mesmo uma coisa de diferente mesmo, diferenciado mesmo. E existia um negócio que era a venda casada. A venda casada, a Brahma tinha também os refrigerantes dela. E uma época ela também produziu a Pepsi por concessão da Pepsi. Ela tinha o Guaraná Brahma, tinha a Mirinda. A Brahma era nacional. A Brahma nacional. E a Brahma era fabricante de cerveja e tinha um refrigerante. Era muito fraco a venda dela. A Brahma nunca teve expressão. Hoje até você nem vê Brahma, né? E ela pegou... A Brahma era de São Paulo? Não, a Brahma, hoje a Brahma até é internacional, hoje. Ela era brasileira e depois, hoje a Interbrew comprou. Então, ela tem hoje o Lema é um dos grandes sócios dela. Né? Então, ela tem capital estrangeiro. Mas ela cresceu, é uma das maiores. Mas ela, aqui, que existia Brahma aqui. De Minas? Em Minas. Não, Minas não, no Brasil. Não, então, mas você sabe qual que era a origem dela, não? Né? Não, eu não sei te falar hoje. Naquela época falava que ela era mais nacional. Depois que ela foi. A Ambev, né? Aí criou a Ambev, a Interbrew, que tem a Ambev. Então existia a venda casada. A Brahma forçava para vender Brahma, que era a mais vendida, porque naquela época nós tínhamos 4 marcas de cerveja
três marcas fortes. Era a Brahma, a Skol e a Antártica. Eram essas três. Aí, e a Brahma fazia chantagem com a Coca-Cola, porque vendia, por ponto de venda, falou assim, eu te vendo tantas caixas de cerveja, mas se você comprar tantos de refrigerante. E aí ele deixava de comprar outro. Obrigava a comprar, que a venda é casada. E o Luiz Otávio falou assim, eu tenho que acabar com esse negócio. Aí ele falou, eu vou criar uma cerveja. Ele falou, eu vou criar uma cerveja. Para poder vender Coca-Cola. Aí ele fala, tá louco, esse negócio é outro departamento, totalmente diferente, é outra coisa, né? Por isso que eu te falei que na época ele contratou uma pessoa que era um cervejeiro, um master cervejeiro, que trabalhou na Heineken, ele trabalhou aqui no Brasil também, na época da Skol, e ele contratou o cara para poder desenvolver a cerveja para a gente fazer o projeto. E nesse projeto, ele, liderando, né, porque ele era o dono, né, começou e o Dr. Bar fazendo a parte do estudo da cerveja mesmo, ele era muito entendido mesmo, fez todo o projeto, e eu olhando a parte de construção civil, eu adaptando, falando assim, vamos fazer isso, podemos fazer isso aqui, tem que fazer esse prédio aqui, então vamos estudar. Então nós três, a gente conversava muito, e eu, principalmente com o Dr. Bar, a gente tinha uma ligação. E começou o projeto. Teve muita dificuldade, né? Para a gente poder comparar, quer dizer, uma coisa é fabricar refrigerante. Não vou falar que é simples, não, mas é muito mais simples do que uma cerveja, principalmente naquela época. E outra, a tecnologia estava mudando. Então nós tínhamos um avanço de tecnologia que ia diferenciar, estava diferenciando. E aí, mas o Luiz Otávio, ele botou e falou, eu vou fazer. Né? Correu o risco. Correu o risco. Às vezes pode ser que algum sócio, eu acredito, né, não quis, pensou às vezes, mas ele falou, não, vamos fazer. Você vê, e outra coisa, o capital que investia era muito maior. Era muito maior do que uma fábrica de refrigerante. Né? Você tem. O refrigerante não tem. Por exemplo, o que a gente chama de sala de fabrico, que é onde fabrica a cerveja, que é uma sala caríssima. Né? A gente que é consumidor nem imagina, sabe. Mas naquela época você tinha panelas muito grandes, é todo um processo, a fabricação de cerveja. E aí começamos lá, projetando, em Divinópolis tinha área, assim, vamos fazer em Divinópolis. Porque lá tinha área para fazer, eu adaptei lá para dar certinho, sem conflitar com o refrigerante, por quê? Aí veio o primeiro problema. A Coca-Cola, ela não aceitava cerveja. Nos Estados Unidos existe uma lei que quem fabrica refrigerante não pode fabricar bebida alcoólica. Por quê? Lá tem a lei. Aliás, eu te falo, não sei se é a lei ou é convencionado. Pode ser. Existe uma convenção, mas pode ser uma lei. Então, uma reserva de mercado. A Coca-Cola, então, era contra. Outra coisa que a Coca-Cola tinha, que ela tinha medo de perder a qualidade. Fizer dentro do mesmo terreno, existe um dos ingredientes da cerveja, né, o insumo, é a levedura. E a levedura é extremamente nociva, dependendo de como você usa. Ela é importante demais na cerveja. Ela é que dá a qualidade da cerveja. A levedura bem escolhida, você tem uma qualidade boa. Mas só que na Coca-Cola é um estrago. Então, e ela propaga, e ela podia contaminar a fabricação de Coca-Cola, interferir na fabricação. Entendi. Então a Coca-Cola tinha isso aí. Tanto é que o Luiz Otávio foi lá em Atlanta e conversar com o CEO, na época, a gente brincava o Big Boss, né? Hoje é CEO, né? Lá na Coca-Cola, e falar com ele, contando tudo mais, e o Luiz Otávio ainda convidou ele para ser sócio. Não sei se foi na outra, em alguma das reuniões. Deus falou assim, vocês podiam entrar para de sócio. Aí na conversa ele falou, não sei o quê, e deu ele $1. Falou assim, a minha contribuição é essa aqui, ó, $1. Quando ele aceitou, que eles mostraram, ele mostrou que não tinha que estava tudo protegido, que era tudo muito bem feito, e ele foi até arrojado,
falou coisa, é o risco, ele correu um risco maior numa coisa que teve lá, né? Aí o cara, ele aceitou, não, tá bom, então tá bom, nós vamos acompanhar, mas só que nós vamos fiscalizar bem lá. Aí, aquela história, né? Não dá o braço, a saída honrosa. Aí falou assim, você podia entrar para sócio, você conversando assim. Aí tirou uma carteira do bolso, pegou $1 e falou assim, ó, essa é a minha contribuição, é a contribuição da Coca-Cola. E botou essa num quadro, ficava no quadro na sala dele. Ó. Ele deve até hoje. Isso foi emblemático. Né? E isso fortaleceu, acredito, a vontade. Claro, deu brilho, mexeu com o brilho dele. E ele era assim, ele não precisava disso, não, mas de fortalecer, não, porque ele já tinha isso aí. E com isso aí nós começamos a fazer a fábrica. Então, por isso, porque aí, a hora que fosse com a Coca-Cola, assim, ó, não precisa comprar Brahma, não precisa Macais. Então, nós quebramos um pouco, a Coca-Cola quebrou um pouco essa venda casada. Teve sucesso. A venda casada que a Brahma fazia. Aí diminuiu o impacto da venda casada. Então, onde é que tinha Coca-Cola, tinha que tomar Kaiser? Não necessariamente, mas tinha a Kaiser para suprir a exigência da Brahma para lá, para o negócio. Então, a pessoa não ia ficar sem a cerveja. Lugar. Você tem uma ideia, Felipe? A Coca-Cola é tão arrojada. Eu participava muito em reunião com eles. Lá o pessoal vinha muito lá e a gente fazia reunião. Tem uma época na Coca-Cola que o Big Boss lá falou assim, ó, a nossa ideia, vamos dizer, a nossa meta, vamos chamar meta hoje, é você, a hora que você quiser tomar uma Coca-Cola, esteja onde você estiver, você vai ter a um braço de distância. Você só estica o braço e pega. Isso era o desafio do negócio. Foi quando começaram os postos de gasolina ter, você lembra que tem máquina, tem a geladeira, todo lugar que você ia tinha geladeira de Coca-Cola. Ele falou assim, nós vamos botar a Coca-Cola assim, a hora que deu vontade você vai ver uma para comprar. Tem até uma coisa curiosa, a gente conversou aqui, até mandar um abraço para o Luiz, um amigo nosso que trabalha na AWS, que é a Amazon, né? E ele fala uma coisa curiosa, e quando ele morou no México, se eu não me engano, acho que é México mesmo, ele falou, Felipe, no México eles tomam mais Coca-Cola do que água. Porque parece que a água lá é até mais cara do que a Coca-Cola, não é coisa assim. Pode então ser. Ele falou que quantidade de Coca-Cola é um negócio assim, impressionante. A venda é muito grande. Tanto é que hoje o maior fabricante de Coca-Cola, quando fala engarrafador, é a Fenza. A Fenza é mexicana. Então lá realmente é dona disso tudo. Mas eu estava falando também do controle, só lembrando disso. O concentrado da Coca-Cola, quem vende é a Coca-Cola. Você tem que comprar dela. É importado? Não, ele é fabricado, eles tinham uma fábrica de concentrado em Bangu, lá no Rio de Janeiro, depois montaram uma outra lá no Amazonas, sabe? E é com a folha de coca mesmo? Já curiosidade. Isso ninguém sabe. Não, né? Não, ninguém sabe. Eles têm uma mística, que eu não sei se é verdade, se é, o que é. Tem uma área que ninguém podia entrar, que era ali, que era fabricado. Entendi. E só tinha o cara que entrava. E lá, eu visitei uma vez a fábrica de concentrado, e eles falaram, essa é a área fechada. Agora, às vezes eles só fechar para poder te dar a ideia, sabe? Entendi. Ninguém explica. Porque eles falavam que a Coca-Cola tinha esse aí, para não saber a forma. E hoje, saber a forma, você faz um crédito, você vai saber. Isso não existe mais segredo. Agora, que tinha um diferencial? Sim. Tinha. Agora, existe duas coisas interessantes, que em tudo na vida, e no refrigerante não é diferente, e na cerveja, depois até eu falo um pouquinho da cerveja, é o costume. Aquilo que você toma primeiro, aquilo que você toma constantemente e gosta, vai ser o seu padrão. Qualquer outro que você tomar similar, você vai comparar com ele e não vai gostar.
porque você criou o hábito de gostar daquilo. Então, esse é um problema, isso é um nosso Curioso, né? Curioso. Você cria isso. Quem chega primeiro, então, cria o padrão. E eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha aí meus 14 anos, 15 anos. Eu fazia propaganda, e olha como é que mudou o negócio. Não tinha nada a ver com Coca-Cola, eu nem pensava que eu ia trabalhar um dia com Coca-Cola. E vim com meu pai aqui em Belo Horizonte, e era um domingo à tarde, estava um calor, ela estava ali no Calafate, na Nequelina ali. Nós fomos na casa de um parente nosso para fazer uma visita daquela pós-morte. Aí falou assim, vamos passar aqui num bar de esquina. Eu lembro perfeitamente assim lá do negócio. Vamos passar aqui, vamos tomar um refrigerante, um negócio, uma água. Era um refrigerante. Eu falei, vamos passar, vamos tomar. Aí descemos do carro, fomos lá tomar o refrigerante. Cheguei assim, eu falei pro meu pai, falei assim, a Brahma estava fazendo propaganda, aliás, eu vi uma propaganda na televisão da Mirinda, que estão lançando de laranja Mirinda, não existia. Existia Coca-Cola e Pepsi. Aí a Mirinda. Laranja para chamar aí eu cheguei no dono lá no cara lá, falei assim, eu quero uma Mirinda. O cara falou assim, não tem não, mas eu tenho uma Fanta. Veio Fanta? Falou, não, é a mesma coisa, é da Coca-Cola. Olha para você ver como mudou. Aí eu fiquei fã da Fanta. Porque eu tinha Fanta. Entendi. Ela virou padrão para mim. A Coca-Cola tinha essa coisa. Ela, antes de lançar, ela abastece o mercado, que é o mais importante. Porque se eu fiz a propaganda, você vai lá buscar. E não tem. E não tem, caiu no descrédito. Entendi. Ele perdeu ali. Entendi. Então, antes de qualquer coisa, você vai e abastece o mercado. Aí depois você faz a propaganda. Qualquer produto tem que fazer isso, para não haver esse descrédito. Aí depois você nem procura mais, se bobear. Concorda? Você perde o negócio. Então o refrigerante é isso. Agora, falando da cerveja, a cerveja também tem padrão. Se acostumando, você vai acostumar. Pode não ser. O cara fala, sou cervejeiro de mão cheia. Entendo cerveja, Paraná, gosto de cerveja. Não existe isso. Não? Não. Existe o degustador profissional. Eu fui degustador durante um tempo. Não é profissional, não. Porque eu trabalhava lá e tinha que degustar. Você fala assim, amor, tô saindo. Onde você vai? Não. Eu sou degustador profissional. Não, mas eu tenho que tomar uma cerveja com meus amigos lá para degustar, saber o estado padrão, né? Eu falei o termo errado. Não é profissional. Não, eu sei. Não, o que eu falei é errado. Não. Como eu trabalhava na fábrica, e uma das coisas que a gente tinha é que provar a do concorrente, para ver como é que estava. Mas nós treinávamos e aprendíamos a ver defeito na cerveja. Não é o tomador. O tomador de cerveja, que toma no boteco, toma isso, hein? Ele não tem essa particularidade. Não entende. E é melhor não ter, sabe? Porque isso aí te vicia coisas que, às vezes, você passa a tomar raiva de uma coisa e não era para tomar. Entendi. A coisa podia passar o batido fácil. Aí você vai tomar e essa está com diacetila, essa aqui está com fenólico. Então são os defeitos que acontecem com cerveja. Fenólico você já tomou tinta de caneta? Não, né? Não. Nunca tomou. Mas você já viu se tomar qual é o gosto que dá, não é isso? Você não está na época da caneta. Né? Estourava. Estourava. Aí ficava aquele negócio. É fenólico. Mais ou menos a tinta de caneta. O diacetil é uma gordura, parece que tinha uma gordura aqui, na hora que ela desce. Então, você sente na língua, na frente, na ponta da língua, você sente o amargor, você sente já tem ensinado, lá atrás. Tem todo um processo técnico, sabe, para degustar, para você saber defeitos ou se não tem defeitos. Mas elas para comparar com a gente. Elas são praticamente iguais. Então, todo dia, são praticamente iguais. Todas elas têm a mesma matéria-prima, tem tudo isso. Agora, uma mesma matéria-prima, sim, não. Eu acredito que seja a mesma matéria-prima. O que diferencia nela, na cerveja, diferenciava na época, é a levedura.
Ninguém tinha igual a outra. Não existia uma levedura. Existia um código. Cada uma, você vai nos Estados Unidos e compra num banco de levedura. Aí você já tem. Essa é da Kaiser. Só a Kaiser compra. Ah, é? E só vende para a Kaiser. Então fica lá, é aquele. Tem lá, você faz o teste, né? Você escolhe a que você quer. Fala, eu quero essa. Então ela fica reservada para você. Olha então só. cada fábrica tem a sua. Cada fábrica faz cada marca e cada tipo de cerveja, dependendo se há necessidade de mudar o estilo. Então a levedura é isso aí. Agora, as outras matérias-primas, você pegar o malte, na época, né, a gente tinha malte, tinha o grits, que a gente podia usar arroz ou milho, mas é para tirar o amido, aí era mais tranquilo. O lúpulo, que dá o amargor, que dá o cheiro da cerveja, então é uma flor, né? E isso aí você pode todo mundo comprar igual. Dependendo, você compra igual. Né? Você usa um malte de seis fileiras. Mas a levedura eu tenho. Agora, a levedura não. A levedura você compra ela. A levedura eu não consigo fabricar. Não, você pega a levedura. A levedura é um micro-organismo que propaga. Mas tem fabricantes hoje? Não existe fabricante. Isso é desenvolvido. Ah, é? A levedura é um micro-organismo, existe desenvolvimento. E ele propaga. Ele é que a grande fermenta, vantagem, ele faz fermentar. quando você vai lá comprar, você vai produzir então, por exemplo, 6 meses. Mas, por exemplo, se eu for fazer uma cerveja hoje, eu tenho que ir lá nos Estados Unidos comprar. comprar? Não, você pode ir lá. Aqui pode ser hoje que tenha para vender. Hoje deve ter, porque naquela época era lá. Tá. Hoje pode ter. E para ter mais garantia, era lá. É padrão. Né? Então, mas a levedura, ela tem uma particularidade que é o seguinte: você compra lá, você trazia numa pasta, um tubinho daqueles, um tubo desse tamanho aqui. E em laboratório você vai propagando, ela vai crescendo, vai multiplicando. Entendi. E na hora que você coloca na fermentação, durante o período de fermentação, ela propaga mais. Aí você tira e reaproveita. Aí ela tem um período também que vence. Você só traz os fiotes. Você traz os fiotes e vai propagando. Entendi. Sabe? É muito interessante como é que funciona, né? Então a cerveja, agora a cerveja tem uma coisa, uma característica, né? Que é muito importante e que é o seguinte: a melhor cerveja que tem, é claro, vamos supor que todas fossem da mesma qualidade, mas a melhor é a mais nova. Quanto mais nova for, mais você vai gostar. Você sabia que eu não sabia, eu acho que muita gente nem sabe, que cerveja tem prazo de validade. E uma vez, eu lembro direitinho, eu não sou de beber assim, muito pouco, né? Mas eu lembro uma vez que eu estava com uma pessoa e essa pessoa falou o seguinte, eu acho que tinha um lugar que a gente foi, não sei se era uma festa, aí pegou e falou, não, peraí, todas essas cervejas aqui estão vencidas, a pessoa ama, a pessoa apaixonada com cerveja, então ela chegou, olhou e falou, não, essa cerveja aqui eu não tomo. Eu falei, mas como não? Não, isso aqui está vencido. Acho que eu não sei, porque a gente não vê isso, né? Então eu tinha comprado para essa festa. A cerveja, 6 meses de validade. 6 meses. Mas mais do que a validade, quer dizer, mais preocupante que a validade, porque vencida não pode vender de jeito nenhum. Então o bom é tomar na fábrica. O bom é na fábrica. Não. Sai fresquinha, né? Porque a cerveja, ela tem 6 meses e ela tem estampado na lata e embaixo. Está escrito o prazo de validade, a data de validade dela. Até quando ela vale. E na garrafa, às vezes é na rolha ou é ali no rótulo ou é no pescoço, no gargalo. Ali. Tem a rolha que eu falo é a tampinha. A gente chama de rolha. Entendi. Bom, agora uma coisa então boa na cerveja é quanto mais nova, melhor. A cerveja, igual eu falei, eu estava falando, ela tem um prazo de validade, mas a partir do primeiro dia ela já deteriorou. Pouco, mas já. E vai passando o dia, vai. Então, o bom de tomar cerveja é onde tem giro.
Vende muito. Vende muito. Porque aí você vai tomar só cerveja nova. E a pessoa sabe trabalhar com a cerveja. Que a gente ensinava. Você vai fazer a sequência. E vai passando para o outro lá. Porque às vezes tinha mais de um congelador, um refrigerador e tudo. Vai fazendo. E outra coisa importante. Não compre cerveja em promoção no supermercado sem olhar a data de validade. Gente, agora, ó, isso aqui é de utilidade pública. Repete pra gente, todo mundo tá vendo ali. Muitas vezes existem promoções de cerveja que às vezes quer vender ali e pega nova. Mas o problema da promoção, quando olha a data de validade dela, porque ela já pode estar no período já pré-vencimento. Entendi. O próximo ao vencimento. Que é outra qualidade. É outra qualidade. Ela vai deteriorando ali. Entendi. Então, ela fica, aí ela apresenta os defeitos, porque dentro dela tem, não só por isso, mas por outras razões, um micro-organismo que ele continua lá dentro. Entendi. Você tira ele o máximo, mas acaba ficando alguma coisa. Entendi. Sabe? E ele vai fazendo, ele pode provocar uma deterioração da cerveja. Então, é muito importante a gente buscar tomar. E teve até interessante isso, tem uma história que eu vou colocar o seguinte. Uma vez, em 1984, mas aí, eu ia até comentar, uma coisa interessante dentro disso que nós estamos falando é o seguinte, que eu tenho uma experiência nisso, né? Uma vez, em 1984, mais ou menos, foi na década de 80, nós tínhamos acabado de inaugurar a fábrica de cerveja lá em Divinópolis. E uma das coisas que a gente queria é que a cerveja fosse divulgada e tivesse uma aceitação e que o mercado, né, favorecesse, né, a participação, para a gente tivesse uma boa participação no mercado. Aí um dia, por isso que eu te falo do Sr. Luiz Antônio. O Sr. Luiz, eu estava aqui em cheguei em Belo Horizonte, vim aqui na fábrica, aí tinha um recado na portaria que ele queria falar comigo. Aí eu subi lá e virou e falou assim, ô Fausto, nós estamos precisando divulgar a Kaiser lá em Divinópolis, crescer, mostrar e tudo. Quem sabe a gente monta um restaurante lá, venda só Kaiser e que trate a Kaiser bem, vai ser um ponto de divulgação. Eu falei, eu acho que é a melhor coisa que tem. E por coincidência, tinha um amigo de um cunhado de um amigo meu, até que trabalhava na Coca-Cola também, que ele aposentou no banco e queria ir para lá, ele era de lá, para poder, e queria achar um negócio. E o cunhado dele falou, Fausto, o que você sugere? Eu falei assim, por que não faz aqui? Precisa de um restaurante bom. Na época não tinha, assim, um bom restaurante, na época. Aí eu falei assim, por que você não fala com ele? Faz um restaurante, assim, bom, numa situação boa. Aí ele falou assim, Fausto, mas e onde que seria? Eu falei assim, tem um lugar muito bom que é ali na praça, lá chama Savassinha. Savassinha. Sabe ali? Famosa Savassinha. Aí eu virei para ele, aí eu falei, ele virou e falou assim, olha, vamos fazer. Ele falou assim, se você quiser, eu desenvolvo aqui um esboço para ele, uma ideia, o que pode fazer, tudo, baseado, eu tinha na minha cabeça aquela cervejaria Brasil. Sim. Eu tinha ido lá há uns tempos, assim, isso aqui lá em Divinópolis ia ser uma beleza. Sucesso, né? E porque lá não tinha um local, né? Aí falei com ele. Aí ele pegou, olhou, a gente conversou muito, ele virou e falou assim, não, mas minha mulher é de Uberlândia, quer ir para lá, eu acho que eu vou mexer com o supermercado. Aí foi mesmo, lá. Aí quando o Luiz estava falando, né, eu falei assim, eu já até tenho um esboço pronto lá. Deixa eu dar uma olhada, ouvir o terreno, ver tudo certinho lá. Ele falou assim, então manda brasa aí, desenvolve então para a gente estudar. Em uma semana, eu mostrei para ele, isso era uma véspera de Natal, eu mostrei para ele, eu trouxe aqui um desenho, um rascunho, do projeto, do local, tudo. Ele foi lá, olhou, falou assim, vamos fazer.
E aí eu lembro que eu brinquei com ele e falei assim, mas eu não tenho dinheiro para investir no negócio. Eu era novo, estava começando a vida. Ele falou assim, não tem problema não. Brincou, eu também tenho não, porque a Kaiser nos ajuda a fazer, sabe? Ela financia para nós, ela financia para nós. Ele falou, brincou, né? Aí nós fizemos, e aí eu montei o restaurante, inaugurei antes do carnaval, lá era um lote lá, fizemos lá. Eu não sei se você conhece lá, não. Cervejaria Savassi. Sim, demais. Lá era famoso. Ali era famoso. E até hoje lá até era hoje. Era o point. É o point. E até hoje é um... E ainda tem um restaurante? Tem. Não, eu não. Não, sim, eu estou falando, ainda tem. Nós vendemos depois, porque aí depois... E foi um excelente local para divulgação. Porque lá nós tínhamos uma circulação, a cerveja novinha. Pessoal, não, a cerveja daqui é diferente. Porque deve fazer especial para você. Lotado. Eu falo assim, eu falo, não tem jeito. O pessoal fala, não tem jeito de fazer, não. A produção nossa é tão grande, é em série, e grande, que eu não posso pegar a máquina, não, essa aqui vai lá para a cervejaria. Não, eu não tinha consumo. Então, o consumo era grande, era um dos maiores que tinha, mas não era suficiente para isso. Eu falo assim, é porque aqui se só toma cerveja nova. Entendi, muito interessante. Aí tinha todo um processo. O chopp era novinho, era gelado no ponto, sabe? Então, isso fazia a diferença, e realmente fez a diferença lá. E foi uma divulgação muito boa. Eu tenho uma satisfação assim, de lembrar disso, de ter feito, e principalmente de até hoje ser referência lá. Nós vendemos para um pessoal de lá, e o pessoal até hoje vai lá, é o point de lá. E só um dos, né? Mas hoje é um dos mais... Uma curiosidade aí, né? Então, vocês que fizeram e criaram a festa da cerveja? Não. A festa eu lembro, né? Jovem, todo mundo, eliminou a festa da cerveja e tudo. Não, a festa da cerveja não foi criada, não. A Kaiser apenas patrocinava... apenas patrocinava a festa da cerveja. A festa da cerveja, quem criou a festa da cerveja foram 2 jornalistas lá de Divinópolis. O Juca Mariano e me faltou agora o nome do outro. 2 jornalistas. E que tem até hoje. Depois eles venderam a concessão para um outro lá, que é filho de um político lá, que manteve a festa. Agora, nós, durante algum tempo, nós fomos os únicos patrocinadores, porque a festa da cerveja era para ser eclética, de todas. É festa da cerveja, não é da Kaiser. Festa da Kaiser. Ou não era. Só que, durante um tempo, os outros não entravam, e a Kaiser manteve, e a Kaiser deu sustentação à festa da cerveja. A gente gostava também, porque para nós era uma propaganda excelente. Né? E você tinha ali um consumo bom. Naquele momento, e aquilo a gente chama de degustação. Quanto mais degustar, mais você pega de potencial cliente. Né? Então, foi muito boa. Mas a Kaiser, ela teve essa função de propulsora durante um tempo, também, muitas vezes, algumas vezes também, a própria festa da cerveja foi benéfica para nós, porque ela nos deu essa aí, mas nós tivemos essa função boa. Mas, geralmente, era um conjunto de cerveja lá. Até hoje tem a fábrica lá? Não, a fábrica de lá fechou. Ela fechou já há algum tempo, porque existia um negócio, até como eu falei no início, houve uma evolução tecnológica muito grande. Então, as fábricas, elas tinham que ter uma escala muito maior, coisa que não teve, Sim, tanto claro. é que a Kaiser existe, ela é junto com a Heineken, né? Ela é da Heineken. A Kaiser é da Heineken? Ela é hoje, quem detém é a Heineken, que é não sabia. E outra coisa é o desenvolvimento tecnológico. Então, ela ficou obsoleta. O custo era elevado para a produção, por causa de escala e de evolução tecnológica exigida e que não justificava. Era melhor você fazer outra, muitas vezes. Acredito, eu já não estava lá mais,
Acredito que isso é o que deve ter acontecido quando fechou, né? Mas dentro dessa visão. Entendi. Né? Agora, o Fausto, a gente tem muito assunto, a história do Fausto, a história de vida é enorme, a gente dá para ficar aqui e fazer um minissérie aqui, né? Tem que chamar você várias vezes aqui para falar muitos casos e tudo. Mas como é que é essa transição? Você formou em engenharia, olha para vocês verem a grandiosidade desse histórico. Foi na construção, foi para refrigerante, foi para cerveja, foi para Central Beton, né? Parece que teve essa passagem com concreto, construtor, concreto, depois a área médica, área hospitalar, área médica, e hoje ferro, né? O Sim de Ferro, né? Sim de Ferro. Sim de Ferro, quer dizer, como é que foi essa transição, esses desafios e é só pincelando assim, o que você poderia nos contar dessa transição? Uma coisa, e nisso aí, sabe, Felipe, uma coisa fundamental é o seguinte, aquilo que nós falamos até no início, a gente dirige pouco a vida da gente. O que nós vamos ter é base. E temos que buscar ter base na vida e conhecimento. Esse é um grande, o que vai fazer a gente ficar preparado para os desafios que podem aparecer. E não ter medo dos desafios. Calcular, ver como pode ser feito, não é isso. Então, você narrou assim, os setores que eu caminhei. E se você pensar o seguinte, eu fui técnico, engenheiro. Área técnica, puramente técnica, né, de construção. De repente eu passo para uma área industrial, que é técnico também, mas já muda completamente, um outro setor. Depois eu passo para técnico comercial, que é a Central Beton. Aí já com o comércio, que eu gosto mais da conta de vendas, é meu forte, assim, na parte de gosto, vamos dizer, de habilidade pessoal, né? E depois fui para ser marketing, executivo de marketing e vendas da Coca-Cola, que é totalmente diferente. Coca-Cola industrial, a área industrial é uma coisa, é muito diferente, é técnico, não tem nada a ver. Agora, comercial é outra análise. Então, tudo isso, a preparação que eu tive é que me proporcionou isso aí e que eu sempre busquei. Depois fui para a área médica, que era comercial e administrativo. Pois é, tanta... Então, mas tudo é interessante. Tudo isso eu atribuo a algumas coisas que a gente tem que ter na vida e tem que, cara, não é ser, a gente não pode ser, vamos dizer, irresponsável, mas a gente tem que, com responsabilidade, com responsabilidade, que é difícil, saber correr risco e saber buscar aquilo que você tem, você pode fazer, você pode desempenhar e como melhorar a sua condição, que é isso que foi feito na vida inteira. Então, você procurar conhecer, você entrar. Agora, o mais importante nisso, aí tudo, fecha isso tudo, é você. Existe uma frase que a gente tem, que a gente carrega, que é a gente fazer o que gosta. Não é fazer o que gosta, é gostar do que faz. É isso que vai fazer com que você faça a diferença. Você tem que gostar, e isso foi o que eu fiz. Qualquer coisa que eu estou fazendo, eu estou gostando de fazer aquilo. Se eu não estiver gostando, eu saio. Eu não tive oportunidade nenhuma. Não é fazer o que gosta. É gostar do que faz. Então, aí fala, mas então você gosta de engenharia? Não, eu gosto de engenharia. Gostei da engenharia no momento certo. Hoje, até a reforma de um apartamento que eu troquei há pouco tempo, a minha mulher que toma conta. Eu não entro, ela que resolve. Você não gosta? Não, não é que eu não gosto. Eu não tenho mais, já passou a minha época. Entendi. E ela gosta. Entendi. Então deixa ela lá. Ela não é engenheira, mas ela gosta. Sim. Então, você vê como é que é. Então eu falo, você não gosta? Não, eu gosto, mas não é o meu primeiro
motivo agora. Entendi. Hoje eu tenho outro gosto, eu estou em outra coisa que eu faço. E depois, então, você conhecer profundamente o negócio, e aí você entra para conhecer, você tem que conhecer, além de incorporar, e incorporar. Por isso que eu falo de gostar do que faz. Você tem que incorporar, o negócio é meu. Eu estou num negócio meu. Não é meu, não. Ele tem os donos, mas é meu. Eu trato ele como se eu fosse o dono. Então, isso aí é que faz com que você possa desempenhar bem a sua função, gostar do que faz, procurar o bom. Tudo na vida, Felipe, tem desafios, como nós falamos, e tem as chateações da vida, se é que podemos falar assim. Não tem nada na vida que não tem. Você não sai daqui todo dia alegre e fala assim, hoje eu vou beber. Tá todo mundo acha que é um mar de rosa. É um mar de rosa. O meu negócio sempre é do outro. Então, esse é o certo. Você não sai todo dia. Tem dia que você sai angustiado. Ou por uma coisa que aconteceu, ou por causa de uma notícia que você viu, ou por causa de um tratamento de um cliente que... Geralmente o advogado está todo dia angustiado. Ele está todo dia. Ele é treinado para não sofre com os desafios. Mas é uma coisa assim, faz parte da vida. Você não vai ter mar de rosa a vida inteira. Bobagem você achar. É bobagem você pensar isso. Então, a gente tem que estar sempre buscando fazer assim, ó. Eu tenho... A vida da gente é uma senoide. É altos e baixos. Eu tenho que ficar acima da média. É isso que é o meu desafio. Vai ter dia que eu estou embaixo, vai ter dia que eu estou em cima. Mas se eu pegar um ciclo maior, eu vou ver que eu fiquei acima da média se eu traçar Passou de ano. Uma linha. Exatamente. Passei de ano. É exatamente isso. Então, isso que faz. Agora, você tem, eu atribuo a isso. Primeira coisa é você, algumas coisas assim, resumindo, é isso. Primeiro é gostar do que faz. Não faça o que você não gosta. Não fica contrariado, não faz. Isso aí vai te atrapalhar e você não vai desempenhar, você vai atrapalhar os outros e a repercussão não só em você, vai andar pra frente. em todo mundo. Você chega em casa com raiva, você chega nervoso, vai chegar um dia ou outro, claro, e fala assim, não, eu separo minha vida, o que eu faço no escritório eu não levo para casa. Isso é mentira, ninguém leva, todo mundo leva. São a mesma pessoa o tempo todo. Exato. A gente administra, a gente tenta fazer, mas num dado momento, sem querer, a gente solta. Sem querer. Involuntariamente vai. Então, isso, a primeira coisa é isso. A segunda coisa é isso, você tem que administrar toda a causa, por exemplo, que você pega, você fala assim, eu sou o dono da causa, como advogado, dando exemplo como advogado. Eu sou o dono da causa. O sucesso dela depende de mim. Exatamente. Então, eu tenho que fazer o melhor de mim. Então, eu tenho que aprofundar, você tem que estudar o processo. Né? O indústria é assim, você tem que conhecer o processo, você tem que saber, isso aqui está acontecendo assim, você já tem, antes de ir lá, você já sabe alguma coisa, quais são os problemas que pode acontecer isso aqui. É igual o médico te atendeu, né? Profundidade que ele tinha no conhecimento, com o dedo ele já descobriu. Descobriu o negócio. Não tinha ultrassom. Então, isso aí são coisas que te fazem com que você possa desempenhar bem. Né? Outra coisa é a fidelidade àquilo que você faz. Você tem que ser fiel. Você tem que acreditar no que você faz. E você tem que ser cliente do que você faz. Então, por exemplo, uma vez falaram de trabalhar numa fábrica de cigarro. Eu nunca fumei na minha vida. Como é que eu vou trabalhar numa fábrica de cigarro? É difícil. Como é que eu vou vender cigarro? Contra seus valores, né? Não, eu nunca fumei e não tenho hábito de fumar. Não adianta. E não vou fumar, eu falei assim, não vou fumar, por causa de que eu vou trabalhar. Podia ser o negócio era bom, mas não adianta. Quer dizer, eu não sou contra a fábrica de cigarro. Claro. Eu não me encaixo na fábrica de cigarro.
Dentro dessa história toda, né, da sua trajetória, Fausto, parece que teve... Como é que foi essa história de sequestro? Como é que foi essa... O que aconteceu? Pois é, isso foi uma situação, quer dizer, sui generis, e claro, um sequestro, né? Uma situação que é imprevisível, né? Que a gente não tinha lá. Foi interessante porque numa época da minha vida, né? Quando eu saí da Coca-Cola, eu montei uma empresa e dava assessoria à empresa, né? E uma delas era um supermercado lá, um supermercado lá em Divinópolis, um grupo de supermercado em Divinópolis, né? E eu era um grande amigo que eu tenho lá, o Valdemar Amaral, e com 15 dias que eu estava lá dando assessoria, ele foi sequestrado. Ó. Ele foi sequestrado, né? E foi uma coisa interessante porque ele acabou envolvendo muita gente. E eu fiquei envolvido no trabalho para poder a gente, como é que a gente ia... Tentar ajudar. Ajudar, né? O pessoal, a gente não sabia nada, o sequestro foi muito longo e a gente não tinha noção e foi montando e estruturando, porque tudo tinha uma estrutura. Então, na época, tinha a Polícia Civil que ajudou, né? Não podia aparecer direito e começou a estruturar. E me convidaram para poder, eles foram pensando na pessoa que ia negociar, que ia com o sequestrador, porque isso faz parte, se organiza, para não ficar uma coisa solta, né? E eu fiquei responsável pelo contato com a imprensa, sabe? Olha só. E esse sequestro foi uma situação bem diferente, demorou 56 dias que ele ficou no cativeiro. Ele foi sequestrado lá próximo a Itaúna, e o cativeiro era em Uberlândia. Tinha uma base dos sequestradores, a liderança estava no Rio de Janeiro, e também muito montado, depois nós fomos descobrindo, né, a coisa, como é que funcionava. E eles tinham uma base também em Sete Lagoas, né? Isso foi tudo detectando. E foi uma experiência muito diferente, porque muitas vezes pensa, como é que você lida com a imprensa? Muito difícil. Porque a imprensa pode ajudar ou pode atrapalhar, sabe? Então você tem que administrar o que fala. Você tem que administrar aquilo que pode. Tem hora que pode ser notícia. Tem hora que você manda recado. E a imprensa fica o tempo inteiro. Tem hora, ficava cheio lá. Todos os jornais do Brasil, televisão, a Rede Globo, todo mundo lá, direto lá. A Rede Globo ia, quando a gente falava, ia dar uma coletiva, alguma coisa, eles normalmente iam lá com o repórter, a gente convidava todo mundo, né? E fazia. Então foi uma situação bem, sui generis, uma situação assim que a gente... delicada, né? Muito delicada, porque o sequestro ele tem uma coisa interessante. Fazendo uma comparação que não é uma comparação assim para ser apenas no sentido figurado, sem levar em conta qualquer coisa. Fazer uma comparação, o sequestro e a morte. A morte, ela acontece, no outro dia você já começa a esquecer, você já começa a aceitação. Não é no outro dia, é exagero. Mas isso vai só caminhando, daí a pouco você esquece e já não tem mais o sofrimento. O sequestro, não. Você tem o impacto do sequestro e, à medida que os dias vão passando, a agonia vai aumentando. Porque você não sabe se está vivo, você não sabe onde está, se está sendo bem tratado. Nossa, que loucura. A pessoa tem, às vezes, algum problema. Então, isso aí é uma coisa assim, para a família, muito ruim. E uma das coisas que foi, né, o pessoal lá orientava, né, o pessoal que orientava isso, que tinha treinamento para isso, né, que nos ajudou, era a família não participar diretamente de negociação e nem disso aí, porque a emoção não podia Eles queriam dinheiro.
Eles queriam dinheiro. Naquela época era dinheiro. Era dinheiro. Né? E era absurdo. Né? E esse sequestro ele foi caminhando, desdobrando, conversava com o sequestrador, conversava com ia pedindo, aí a coisa tem um primeiro período que vai demorando, né? Aí de repente eles fazem o pedido, na época foi um valor em milhões, né? Isso aí em 1996. Nossa. Né? Aí, e a gente segurando a imprensa para poder não dar muito, a coisa não tomar rumos separados, sabe? Então, por isso que eu brincava e falava assim, às vezes era mais difícil segurar a imprensa do que o sequestrador. Agora, o sequestrador tinha um caso interessante, é que você não sabia, você podia passar do lado dele, você não sabe, e ele sabe que você é. Curioso. Né? Era curioso isso aí. Eu lembro de uma vez tinha lá uma pessoa que fazia negociação, né? A gente conversava, tudo, mas ele que era o oficial lá da negociação durante o tempo. Aí um dia o sequestrador me ligou. Te ligou? Me ligou. Queria conversar comigo. Esse cara tá muito difícil, quer conversar com talvez possa ser isso, né? Aí eu virei para ele e falei assim, eu estava no escritório, e quando o telefone tocava, aí ficava todo mundo escutando. Então eu virei para ele e falei assim, era um supermercado, aliás, lá era uma outra situação, eu virei para ele e falei assim, eu vou descer ali para o estacionamento, para ficar andando no meio dos carros, ali, para conversar com você, para conversar mais tranquilo, para ver o que era, porque você não podia perder, porque ali podia vir alguma coisa importante, né? Ia passar depois. Aí, na conversa, você falou assim, nós estamos resolver rápido esse negócio, porque a situação está ficando difícil, porque até para o sequestro, o sequestrador é ruim, que tem custo. Claro. Né? Tá no cativeiro, já tinha uns 20 dias, 30 dias. Aí ele virou para mim, eu virei para ele, aí ele falou comigo, e eu estou aqui em Divinópolis hoje, e eu quero voltar já resolvido. Aí eu brinquei com ele, uma brincadeira assim, mais ou menos, falei assim, você está blefando, rapaz, você não está aqui não. Ele falou assim, não, eu estou e estou te vendo, você está de calça jeans e camisa xadrez vermelha. Um xadrez assim. Aquilo olhou assim, eu só abaixei no meio do carro, falei assim, eu vou tomar um tiro, não sei de onde veio. Mas eu acho que ele não estava lá. É alguém que ter falado. Não, ele deve ter me visto na rua. Porque eu aparecia na televisão, eu era conhecido no visual. Entendi. Cara esperto também. Né? Ele deve ter visto isso, né? Mas assusta. Aí veio o delegado, veio todo mundo, né? Na época a Polícia Civil era muito bem equipada, porque tinha muito sequestro naquela época, e eu até conversava muito com os policiais, né? E eles não sabiam até o perfil que eles preferiam era quem tinha dinheiro vivo, não é quem tem patrimônio. Então, por exemplo, dono do supermercado tinha dinheiro, porque naquela época não tinha muito cartão. Era dinheiro vivo. Dono de ônibus, de transporte urbano, porque não tinha cartão, não tinha nada, era dinheiro. Então era o mais fácil, você pede dinheiro para quem tem dinheiro. Claro, não, eu vou te dar uma casa. Não, casa não. Vou transferir para você. Não, quero é dinheiro. Até que na época de pagar. Então foi uma época muito, assim, diferente, assim, com critérios diferentes, preocupante, porque qualquer coisa que eu falasse, eu podia pôr em risco a vida. Claro. E eu tinha a missão de quando acontecia alguma coisa, por exemplo, teve um episódio de pagamento do resgate que acabou não acontecendo e teve troca de tiro muito forte, né? Isso foi em Divinópolis? Não. O pagamento não era tudo bem trabalhado. Então, o pagamento do resgate foi combinado lá perto de Aparecida do Norte. Lá perto, lá em Roseira. Foi todo feito, padronizado. Mas ele ia dar o dinheiro e ia liberar o cara. E liberar o cara. Não libera na hora, não. Não libera na hora. Aí libera depois. Não, você tem que confiar ainda. Mas aí aconteceu que ninguém sabe, porque estava uma neblina danada,
E eles pararam, já estava tudo estratégico. Pararam debaixo de uma passarela e uma neblina estava baixa, então não via à noite. E a hora que desceram do carro, desceram com a sacola, era muito dinheiro, um peso danado, né? De repente, alguém deu um tiro. Ninguém sabe se foi ou o sequestrador, os caras que estavam lá em cima, ou se foi o pessoal que estava no carro para pagar o resgate, que tinha um policial no carro. Aí foi uma troca de tiro muito grande, uma correria, não pagou o resgate. Um tomou um tiro, um deles ficou até mutilado durante quer dizer, ele perdeu, foi uma rajada de AR-15 que ele tomou aqui, ó, desceu aqui, não morreu, mas ficou bem... E você estava lá? Não, estava um outro. Ah, tá. Não, eu não estava não. E aí, e aí foi embora, e aí a minha tarefa era buscar os caras para negociar, porque aí ficou Agora evidenciado que tinha polícia. E agora você, agora vamos matar. E aí, como é que você fez? Aí eu fui aí eu chamava a Rede Globo. A Rede Globo ia, era impressionante o profissionalismo deles, sabe? De todos os jornais, mas da Rede Globo era diferente. As televisões, mas principalmente a Globo. Ela mandava o cara ir lá para me entrevistar lá e eu falando, não, porque nós vamos conversar, que não sei, porque aí eles viram que tinha policial no meio. Porque até então a gente falava que não tinha. Ah, entendi. Mas já tinha, deu. Sim, claro. Eu posso falar isso porque o sequestrador já morreu, então então o chefe lá. Aí aí pegou, você corta essa parte, tá? Para não ficar ruim. Mas aí o sequestrador, aí e eu chamando para negociar. Daí, 3 dias, escaladinho, 3 dias e eu, assim, não é possível. E agora? Daqui a pouco vai falar, o corpo está indo para o lugar. E a família doida, e eu chamando e conversando, né, e tudo. Aí voltaram a conversar. Mas se você vê o esculacho que dava, xingar. Nossa Senhora, aí você tinha que ficar quieto. Mas você fala, não, senão você põe em risco a vida. Não, mas eu não tava, a gente não estava sabendo. Não, nada, exato. Aí, mas eles desconfiavam. Eles desconfiavam. O grupo era um grupo bem. Você tem uma coisa interessante, no sequestro tinha muito trote. Uma das coisas que mais atrapalhava era o trote. O pessoal ligava, naquela época não tinha. Tinha celular, mas não era tanto como hoje. E não tinha um recurso que tem hoje. Claro. O celular, e eles conversavam no celular do próprio sequestrado. Né? Naquela Até época isso é inteligente. nem chip, não tinha, mas era antes do chip. Na linha. Ainda. Né? Porque depois veio o chip e agora acabou o chip. De novo, né? Mas aí o sequestrador, aí conversa, ele fala, não, vamos conversar, aí voltou a negociação. Aí falou assim, agora nós queremos uma prova de que ele está vivo. Ele, porque tinha sido 2 pessoas, ele e a namorada. Nossa. Foram juntos, sabe? Ele tinha ido a Itaúna num jantar com ela, uma namorada, porque era separada e ele tinha uma namorada lá. E aí mas agora nós queremos uma garantia de que está vivo, para a gente continuar. Aí teve lá a prova, né? Ele não falou, mas teve a prova, uma pergunta que foi a pergunta base com o irmão dele. Entendi. Para poder, se ele respondesse, é porque ele estava vivo. Da forma que era lá. Só ele e o irmão dele que sabia dessa conversa, sabe? Ele tinha contado, e tinha pouco tempo, tinha acontecido. Aí falou, então perguntou e respondeu, falou assim, tá bom. Mas então, aí aconteceu isso por daí. Aí depois, é longo, eu acho que... Não, só para falar, como é que terminou a história? Terminou da seguinte forma. E aí é que eu vi a astúcia da polícia. A polícia realmente, a Polícia Civil, eu já admirava e vi a capacidade do pessoal. Os telefonemas, maior parte, ficava na região de Contagem, de Sete Lagoas, Ceasa, Sete Lagoas. Porque o celular, quando eles falavam no celular,
ele vai mudando de antena. Isso. Então, você não pega de jeito nenhum. Mas você sabe a região que ele está, Entendi. que é a antena. Você via a reação. Então, nós tínhamos um controle lá, tinha um sistema que naquela época usava demais o orelhão. Tinha orelhão para todo lado. Todos os orelhões eram mapeados, estavam num programa de computador. Se eu ligasse de um orelhão, na mesma hora, acusava para a gente, o computador mostrava, ó, tá falando nessa ligação. Ligou para o nosso telefone, tinha um telefone de contato, foi estabelecido qual era o contato. Aí, você já sabia. Já sabia. Aí, teve uma vez, quase foi preso o cara, por uma questão de minuto. Ali, ele estava falando debaixo do Autumn Palace. Ele tinha uma galeria, tinha um orelhão de 4 pétalas. Você sabia a pétala que estava falando. Isso era uma evolução fantástica. O celular já não tinha isso ainda. Né? E aí, e uma coisa também, outra coisa, é assim, tinha um codinome. A gente, quando ia conversar com eles, a pessoa, né, falava um apelido, tinha um passarinho. Uhum. Pelo passarinho sabia o que realmente um falava de um lado e ele falava. Pô, então o negócio foi. É muito filme. Bem, não, dá uma série do Netflix. Dá mesmo. Estou falando, se eu pegar tudo, e eu peguei, como eu conheci um lado e o outro, porque o Valdemar, depois a gente conversava e ele me contou como é que era lá, e a gente fazia o link no cativeiro, o que tinha. O cativeiro era um problema sério, porque lá ficavam 3 pessoas. E lá tinha regra. Mas só que eles bebiam. Entendi. E dava confusão, rapaz. Corria um risco. Eles tinham risco. O Valdemar teve que intervir em confusão deles, ficavam jogando carta. E aí começaram a bebida da briga. Mas como é que finalizou? Aí finalizou, é isso que eu vou chegar. Aí 7 Lagoas. Aí eles começaram a mapear 7 Lagoas. Uma antena de 7 Lagoas. Então, uma região de 7 Lagoas. Aí começaram a ver, porque os caras eram carioca, se tinha alguém que morava assim nas vizinhanças, ia perguntando. Carioca. Se tinha carioca. Aí eu descobriram que tinha uma família de carioca que tinha mudado, um grupo de carioca, que entrava muita gente, mas ninguém conhecia não, que morava ali, numa região, numa casa tal, da região lá em Sete Lagoas. Aí os policiais montaram guarda em frente próximo, sem eles notarem. E os caras estão vivos, porque eles fizeram amizade com os carioca. Com os carioca. E os carioca não sabiam. Eles fizeram amizade com eles e foram levando. Aí teve um dia que, isso é depois, né, que o Beija-Flor lá, que era o líder, quem negociava era só o líder. Ele chamava o Beija-Flor, o passarinho, eu falei. Ele falava o Beija-Flor. Ele chamava Marcos. Depois peguei, eram 18 pessoas da área. 18? 18. Que isso? Tinha gente, era 3 lá, mais os de Sete Lagoas, mais os outros, então dava 18 pessoas. Pegamos tudo, certinho. Aí, chegou lá o Beija-Flor, nós estávamos lá conversando com ele, né? Ele falou assim, agora eu só vou voltar a conversar com vocês na terça-feira. Isso era uma quinta-feira ou quarta-feira. Só na terça-feira que vem. Porque esse final de semana eu vou ter uma festa aí em Minas. Eu vou aí passear e vou ter uma festa em Minas. Aí chegou lá, os caras aí vão direto, assim, mas conversa com os moradores, assim, não, nós vamos ter um churrasco aí, até vem uns amigos nossos aí, vamos fazer um churrasco aí, a turma do Rio vem aqui. Assim, é aqui mesmo. Eles não sabiam que era do grupo, não. Entendi. Eles fizeram amizade com os carioca, sem saber que eles eram sequestradores. Claro. Eles suspeitavam. Claro. Por ser carioca e a gente viu os outros também. A hora que chegou a primeira turma, eles chegaram em 2 carros. O líder veio no segundo, fugiu, foi avisado. Eles prenderam o primeiro carro. Falaram assim, isso só pode ser. E não deu outra. Um era o irmão do líder, que estava no carro, com a mulher do líder e os filhos do líder. Ó. No Opala.
E o líder meu estava num outro carro. Aí você mais pra trás. aí sequestraram. Aí prendeu eles. Aí avisaram. E voltou e sumiu. Aí o que fez a polícia? Pegou, prendeu o cara e falou assim, agora eles vão ter que contar. E aí falou, agora nós estamos com eles na mão. Agora mudou, agora o refém é ele. É. E o delegado, o João Reis, né, que era, ele era Famoso, mesmo famoso. Ele era um cara assim, ele tinha algumas pessoas que eram contra, né? Mas eu falei assim, pode ser, pode ter todo defeito, mas inteligente o cara é. O cara, você falava uma palavra para ele, já sabia. Eu conversava muito com ele, sabe? Eu gostava a gente conversar lá, no QG, que a gente chamava, né? Porque eu fiquei à disposição, eu fiquei parado lá, não tinha, toda hora. Você fazia parte da operação. Da operação. E aí Aí prendeu o cara, aí ele falou assim, pronto, agora está resolvido. Agora o dono sou eu. Aí o sequestrador liga e fala, você não pode fazer isso? Isso é, porque ele falou assim, quem eu sei, isso eu do lado dele, quem eu sei, rapaz, para falar o que eu faço, o que eu posso, o que eu não posso. E eu ainda começo pelas crianças, tá? Desse jeito. A conversa, eu presenciei 2 conversas com ele, com o João Reis e ele, que aí o João Reis dominou o negócio com os delegados. Os delegados dele eram muito bons, né? Mas bom, os caras eram bons. Aí virou e falou assim, ó, você tem que soltar rápido, porque senão eles vão sofrer na minha mão. Solta lá. Aí começou o negócio, desmantelou. Entendi. Eles estavam lá em Uberlândia, no cativeiro. O carro do Valdemar estava lá com eles. Eles um dia saíram, começaram a andar, porque aí descobriram o cativeiro. Nós alugamos um avião, levou eles até lá, o policial, com o irmão dele e com a mulher, para poder falar onde é que era o cativeiro. Os caras fugiram do cativeiro, perderam o contato, o celular perdia carga, perderam o contato, foram para o lado de Patrocínio. Ali em Patrocínio, estavam 2 carros. O carro deles e o carro que era do Valdemar. Aí eles falaram, e o Valdemar dentro, no carro dele, lá no porta-malas do carro dele. Aí para o carro, num lugar, uma hora nós vamos ali, nós vamos olhar um negócio. E a moça foi com eles. Sabe? Aí deixou o Valdemar, o Valdemar ficou lá uma meia hora esperando, fica quieto, não sei o que. Olhou dentro do carro, a chave no carro. Mentira. Não, os caras deixaram para fugir. Ah, entendi. Para ele ir embora. Entendi. Mas seguraram a mulher. Ah, seguraram? Seguraram. Aí ele foi embora. Oh. Pegou um carro sem documento, sem nada. E a mulher não estava envolvida, tanque cheio. E a mulher não estava envolvida? Não, coitada da mulher, não. A mulher lá é uma empresária lá em Divinópolis, conhecida, muito conhecida nossa, muito lá tudo. Aí ele pega o carro e vai a Nova Serrana, que tinha fazenda, aí tinha os parentes dele eram de lá, Nova Serrana. Chega lá em Nova Serrana, foi para a fazenda de um amigo, porque ele não queria fazer alarde, porque ele não podia chegar, porque ficou preocupado com a mulher, na mão dos caras. Não sabia de nada. Não tinha comunicação, não tinha nada. E aí? Aí, nós fomos, aí eu fui lá para outro dia, fomos lá para a fazenda, né, ficamos conversando, o João Reis aí ligou para esse cara, não, ela vai ser liberada, que não sei o quê, está tudo resolvido. E eu segurando a imprensa para não falar, que já já tinha sido solto. Foi um negócio mais sério, porque o medo era o que eles fariam com ela. Entendi. Sabe? Aí aí soltaram, foi um policial lá, aí ela foi para Belo Horizonte, veio para cá para Belo Horizonte, e depois aí a Polícia Civil faz o show dela, né? Chega de helicóptero, lá no aeroporto, os dois juntos, o Valdemar foi para Belo Horizonte também, para poder chegar, também para valorizar o trabalho. O trabalho dele foi fantástico. E não pagou resgate. E salvar vidas também. Não pagou resgate, sabe? O que deu errado lá. Então, aí foi que acabou o negócio e tudo. E eu lembro da última conversa do João Reis com o Beira-Flor, falando, né? Falou assim, e agora, como é que nós ficamos?
lá, o vereador falou com ele, e agora, como é que nós ficamos? Já liberei tudo, já está tudo ok, já está entregue, não sei o que e tudo. Mas nós ficamos assim, você é sequestrador, é marginal. Eu sou policial. Não põe o pé em Minas, nunca eu te mato. Desse jeito. Assim, não põe o pé em Minas. Eu te caço, eu te mato. Eu não sou igual essa polícia vagabunda aí do Rio. Sabe? E fala, o cara falou assim, não, mas não sei o que e tudo. Eu falei assim, não põe o pé em Minas. Se você puser, você morre. E aí? Por aí acabou. Não, mas soltou. Não, soltou, deu certinho, voltou tudo para cá. Que bom. Foi tranquilo. Mas foram 56 dias. Passou o Natal, foi uma agonia. Para a família, uma agonia. Não deixa de ser uma experiência, né? É uma experiência. Foi uma experiência muito ruim, foi muito sofrida. Para eles também, em que pese, eles não foram maltratados, pelo menos, né? Eu falo, não tiveram nada, mas ficaram numa casa, porque teve casos que a pessoa ficou até em cisterna. Com certeza. Né? Mas no caso deles, não foram, maltratados, tiveram esse probleminha, mas que, é claro, não é confortável você estar sequestrado na mira de um rifle, e lá armado e brigando. Mas importante que tudo faz parte, participou disso e virou uma experiência, né? Que pode virar um best-seller. E o Fausto, assim, nós estamos chegando no final aqui, um dia maravilhoso, um aprendizado muito grande. Agradecemos, né, a toda a nossa audiência, todo mundo que participa com a gente, que pede sugestão, que está participando aí, acompanhando todos os nossos podcasts, enfim. Mas a gente sempre aqui no nosso bate-papo, aqui no final, a gente pede para os nossos convidados deixar uma mensagem. Porque às vezes tem muitas pessoas que estão nos assistindo que às vezes está começando um negócio, ou às vezes a pessoa já é mais madura, um profissional. Então, assim, qual que é, assim, o que você acha, assim, uma mensagem? Você já falou várias coisas muito interessantes e um aprendizado muito grande, mas se você pudesse deixar, assim, uma mensagem final, né, para as pessoas, e o que você daria, assim, de conselho, né? O que você poderia falar para as pessoas que estão nos assistindo? Ô Felipe, eu vou falar o que eu procuro fazer na minha vida. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, quando eu era novo, eu queria desafios, com risco, eu era muito mais aberto a isso e era muito mais fácil para mim. Era desafio, eu não tinha limites, aliás, limites você sempre tem, mas você esticava muito mais a corda, você tinha isso. E o jovem tem que, é importante ele ter essa disponibilidade, essa disposição. Outra coisa que deve é a seguinte, buscar o conhecimento. A vida é de conhecimento. A vida da gente é o conhecimento. Mas mais do que buscar o conhecimento, é saber tratar o conhecimento. Isso vai valer demais. Eu faço um paralelo. Eu sempre gostei de futebol, mas de jogar futebol. Não era dos craques, não, mas gostava de jogar. E quando eu era novo, o paralelo que eu faço é isso. Quando eu era novo, eu corria atrás da bola. Depois de uma certa idade, a bola corria. E eu ficava parado. Eu tocava. Então é assim. Então o novo corre. Isso é assim mesmo. Ele tem vigor, tem tudo, tem vontade, né? Tem imaginação. Seja empreendedor, queira empreender. O empreendedorismo é fundamental. Quer seja você empreender ou você ajudar o empreendimento. Sim, não quer dizer que tem que ser dono só. Não. O empreendedor é todo aquele que cresce, que faz com que desenvolva uma atividade que possa ser útil para a comunidade, que possa ser útil para a sociedade como um todo, possa gerar emprego, que produza bens úteis para todo mundo. Então, esse é o empreendedor. Pode ser ele um executivo. Ele é um empreendedor, se ele tiver esse espírito. Então, o novo é bom ele criar essa mentalidade para que ele possa ir. E já
mais velho, como né, no caso, é o seguinte: aproveita esse conhecimento que você fez. Você começa a tocar a bola. E uma coisa que a gente tem que estar sempre em mente é o seguinte: não adianta eu morrer com o conhecimento. Passa o conhecimento. Distribua o conhecimento. Aquilo que você puder fazer, propague isso aí. Porque aí você faz uma contribuição muito grande. Esse novo está lá, ele tem uma força de vontade que o conhecimento vai dar a ele um suporte para ele desempenhar bem a função dele. Sabe? E ele muitas vezes pode aprender, pode buscar isso através de um que tenha o conhecimento. É aquela velha história de conhecimento. Se eu tenho um conhecimento e você tem um, se eu te passar o meu e você me passar o seu, nós dois temos dois. Então, o conhecimento, você não perde. Mesmo você passando ele para o outro. Com certeza. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Então, e chega num ponto que a coisa melhor que tem é isso. Isso dá um prazer muito grande para a pessoa, sabe? A pessoa que prepara, ela depois passar esse conhecimento. Foi útil, mais útil, já foi útil a vida inteira e vai ser mais ainda num momento como esse, sabe? E o jovem pega esse conhecimento e todos aqueles que estão disponíveis e desenvolva, porque se você não estiver preparado, você vai se dar mal numa oportunidade que aparecer. Você tem que estar preparado para todas as oportunidades que a vida apresentar para você. E se você vai ser o sucesso seu nessas oportunidades, só vai ter se você tiver conhecimento, tiver preparado para isso. Então, prepare, eu acho que esse é fundamental, isso aí. E no final da vida, e no final, não estamos aqui no final, mas e a coisa melhor que tem é olhar para trás e falar assim, eu fiz coisa boa. Tem coisa, às vezes, que você podia ter feito melhor. Sim, claro. Isso vai ter a vida inteira. Mas eu procurei fazer o melhor. Às vezes eu não consigo, mas eu procurei fazer. Sabe? Então, a mensagem que eu deixo é essa. Seja desenvolvedor de oportunidade e de crescimento. Seja um portador de futuro, que é a mensagem, é o lema nosso lá na FIENG. Portador de futuro e um ator principal, um protagonista em tudo isso. Tá? Bom, eu gostaria de agradecer. Foi um momento maravilhoso que a gente teve aqui hoje, com muito aprendizado, com muita bagagem. Com certeza nós vamos ter mais oportunidades aqui de falar mais. Tem muitos casos, e casos engraçados. Mas, Fausto, queria te agradecer. Foi muito bom, né, esse bate-papo. E está convidado para voltar. Um grande abraço, desejamos sucesso. Deus abençoe sempre você, sua família. E muito obrigado por estar aqui. E todos vocês que têm nos acompanhado, que têm assistido os nossos podcasts e participam com a gente aqui também. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu tenho prazer em fazer isso, gosto disso. O que eu puder, acho que às vezes eu dou contribuições, falo, gosto de tudo isso. Acho que o mais importante é a gente poder fazer isso, ter essas oportunidades que você dá, porque é muito gratificante realmente. Então, eu agradeço demais a conta, essa oportunidade, você ter me convidado e eu estar aqui falando aí aos espectadores aí que, por acaso, né, que poderão ver aí. Tomara que eu tenha conseguido falar mensagens que vão ser boas e que possam orientar ou ajudar a orientar todos aí, viu? Esse aqui é o grande objetivo nosso, meu, e que eu espero que tenha acontecido. Muito obrigado. Com certeza. Eu que agradeço. Viu? E está eternizado porque vai ficar no vídeo
para a eternidade, todo mundo vai assistir. E eu estou à disposição. A hora que você achar, viu? Muito obrigado. Como eu falei, é um prazer muito grande. Obrigado, tá, meu amigo. Obrigado. Um abraço a todos.